Aqui é só para fixar os pontos, né, que nós já destacamos, né, que nesse texto de Gênesis 3,15, você tem o que está contido nesse versículo, nessa palavra que encontramos aqui. A expectativa de um redentor, porque tem alguém que vai pisar a cabeça da serpente. Tem o preço da vitória, que é esmagar o calcanhar, que não é uma coisa simples, né? A origem da desordem, das contendas, dos conflitos no mundo vem dessa guerra que tem entre a descendência da serpente, da mulher, e tem a vitória garantida, que nós sabemos que realmente a vitória final é certa. Então, esses são os aspectos que nós temos todos nesse versículo, né? E outra coisa que eu não coloquei aqui, já mencionei, assim, acho que o terceiro ponto não, mas existem três coisas também que seriam... Essas são as coisas que esses quatro aqui são aspectos claros, né, dentro do versículo, né? Tem, assim, não é tão explícito, mas está bem claro que para ter um descendente que vai vencer, que vai esmagar a cabeça, tem que ser o Redentor, o preço, a origem de todas essas contendas e a vitória garantida. Agora, outro aspecto, outra maneira também de colocar as implicações desse versículo é que, primeiro, vai destruir o mal. Lembra que eu falei assim, que esmagar a cabeça da serpente tem consequências. O que nós esperamos disso? Que o mal seja destruído, que a terra seja restaurada, como era na criação, no propósito original de Deus. E terceiro, que Deus possa habitar mais uma vez com seu povo, né? Que era o que acontecia no Jardim do Éden. Então, esses três aspectos também fazem parte, são todos contidos nessa palavra que Deus estava falando para a serpente, mas que na verdade é uma profecia para nós, né? Ok, no esboço, então, agora nós estamos aqui com... Eu queria só colocar mais algumas considerações em relação, não agora a esse texto de Gênesis 3,15, mas aos aspectos aqui do capítulo 3 de Gênesis e as consequências para a humanidade. Quando Deus falou com o homem, sentença dele para o homem, no versículo 17, porque deste ouvidos à voz da tua mulher, comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, terás de comer das plantas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste tirado, pois és pó e ao pó tornarás. A coisa para nós, uma das coisas mais claras como consequência da queda é a morte. E foi o que Deus falou no início, no capítulo 2. Ele falou assim, olha, cuidado, não é para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então, tinha uma sentença muito clara de morte. Só que aqui, nas sentenças que ele dá para cada um, principalmente para o homem e para a mulher, ele não fala muito especificamente da morte. A única menção é essa aqui que tem aqui no final, né? Porque até que tornes a terra, pois dela foste tirado, ao pó tornarás. Então, fala da morte como uma coisa que vai acontecer rotineiramente, né? Assim, vai fazer parte da vida da humanidade, como nós sabemos, mas não foi... Assim, às vezes nós fazemos uma comparação. Deus falou assim, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Também é uma questão de tradução, mas parece que a ideia
original não é assim, necessariamente que é no dia que ele comesse, mas a partir daquele dia a morte seria uma coisa certa, uma coisa não teria mais como fugir da morte. E é toda uma discussão, assim, uma ideia assim, será que tinha já morte antes do pecado? Se você pensa em plantas, eles podiam comer plantas, então as plantas morriam. Será que os animais morriam? Já existia morte? Então tem muita discussão sobre isso, mas mais uma vez, quem lia no início, a gente tem que pensar como que as pessoas da época de Moisés entendiam. Esse texto foi escrito para o povo daquela época, como que eles entendiam. Não fica muito claro aqui essa questão da morte, não é tão claro como é para nós. Agora, o Novo Testamento, sim. Então, um dos textos mais conhecidos, acho que vale a pena a gente ler em Romanos 5, nós temos... Porque algumas coisas, como essa questão de Satanás, a serpente, eles não tinham muito conhecimento sobre quem era essa serpente, se era um anjo caído, como é que era essa história, eles não tinham isso naquela época. Mas ao longo da história, Deus foi revelando e completando outros fatos, né? Então, o que aconteceu de fato na queda? Lembra que até essa palavra queda não é uma palavra bíblica, né? Assim como trindade não está na Bíblia, né? A palavra trindade. Então, a queda, essa palavra queda do homem, que é a maneira como nós descrevemos, né, esse primeiro pecado, não é um termo bíblico. E nesse primeiro relato, assim, como está em Gênesis, ele não fala assim, bom, a partir dali todo mundo passou a ter uma tendência de pecar, como que era a morte depois disso, tal. No início isso não estava tão claro. Agora, em Romanos, ele já descreve de uma forma bem mais clara. Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Isso aqui tem muitas implicações teológicas, eu não tenho mínima intenção de tentar explorar esse texto, porque é bem denso e é bem profundo essa explicação de Paulo em Romanos. Mas eu só queria tocar no aspecto que para o Novo Testamento, né, para o apóstolo Paulo, na Nova Aliança, ele já coloca assim, que nesse primeiro pecado foi a partir dali que veio a morte. Se isso inclui todo tipo de morte, que antes do pecado não tinha nenhum tipo de morte para animais, isso já é bem mais questionável. Essa morte também, com certeza, porque é outra coisa que a Bíblia trata, a morte, não só a morte física, né? Em Apocalipse fala da primeira morte, da segunda morte, né? Então morte física, morte eterna. Então existem várias questões que são incluídas, mas nós vamos ficar só assim, só quero deixar esse pensamento claro de que na revelação da nova aliança, na revelação que Paulo traz aqui para nós, realmente foi decisivo. O pecado de Adão, através de um homem, entrou o pecado e, através do pecado, a morte. Isso inclui morte espiritual, se refere mais a espiritual do que física. A ideia que muitas pessoas têm, que pode ser verdadeira, é que o homem não foi criado imortal. Antes do pecado, ele não era imortal, no sentido que nós seremos no corpo glorificado. Ele tinha acesso à árvore da vida. Então, ele poderia... Alguém fala que é um antídoto, né? A árvore da vida, sim, iria sempre reverter todos os efeitos, as tendências físicas de morte, né? Então, a partir do momento que o homem foi expulso do jardim, não podia mais ter
acesso à árvore da vida, então a morte passou a ser uma coisa certa. Isso é uma forma de entender isso. Mas aqui está falando sim que, como o pecado entrou no mundo por um só homem, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Se eu parar aqui, parece que assim, ele coloca assim que tudo começou com Adão, a partir de Adão passou para toda a raça humana, e até parece que é uma coisa assim, tem aquela ideia de pecado original, que a pessoa já nasce com o pecado e já nasce com a sentença de morte, né? Mas ele também diz, passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então não é só assim uma sentença de morte que vem sobre mim porque eu sou filho de Adão. São as duas coisas, mas todos pecaram, então também a sentença de morte passa para todos. Depois ele fala no versículo 13 sobre a questão de quando tinha lei, antes da lei, entre Adão e Moisés. No versículo 14, só queria chamar a atenção que ele fala sobre a semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Em que sentido que Adão é figura daquele que havia de vir? Quem que havia de vir? Jesus. Meu pai falava assim, quando você pergunta para uma criança na escola dominical, ou ele responde Jesus ou Deus, né? Um dos dois, né? Quase que garantido que vai resolver todas as perguntas, né? Quem é aquele que havia de vir, né? Jesus. Mas em que sentido Adão é uma figura de Jesus? Em que sentido? Porque Adão não foi um cara muito bem sucedido, né? O negócio dele não foi. Em que sentido Adão foi figura daquele que havia de vir? Tá? Vamos deixar a pergunta no ar. Versículo 15. A dádiva gratuita não é como o caso da transgressão. Porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Dá para entender como que Adão é figura daquele que havia de vir? Qual que é a semelhança entre Adão e Jesus? Qual o paralelo que ele está fazendo aqui? E ele vai repetir isso várias vezes. Versículo 16. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou. Pois o juízo veio de uma só transgressão para condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só. Vocês estão vendo a comparação? Um só, um só. Um trouxe pecado e a morte, outro trouxe justiça, dádiva gratuita e a vida. Gente, eu sempre tento, não com muito sucesso, mas eu sempre tento fazer um diagrama para ver se a gente entende melhor. Eu confesso que esse diagrama não ficou bom, mas desse pelo menos ajuda para vocês conseguirem entender. Então, o que nós temos aqui? Adão é cabeça, ele é a origem da raça humana. Então, de Adão, essa linha que vai abrindo assim é a multiplicação de descendências. Então, de Adão, você tem toda a raça humana, todos sofrem a consequência do pecado dele e da sentença da morte dele, sobre ele. Então, pecado e morte. Ele fala, esse texto que nós acabamos de ler, eu estou lendo meio rápido, eu sei que esse tem que ler e pensar, ele não está nem... ele está repetindo, mas cada versículo ele repete de uma forma diferente, mas no momento a gente só quer ver essa comparação. Adão, ele é cabeça de uma raça humana, da raça humana. Toda a raça humana vem dele.
do pecado dele. Então, essa é a consequência da queda. E Paulo explica isso. Isso não foi muito explícito no relato de Gênesis 3, mas Paulo está explicando que toda a raça humana sente a consequência desse ato de desobediência. Ele fala assim, de um só ato de desobediência veio uma consequência terrível sobre toda a descendência dele. Mas ele falou assim, mas Adão é figura daquele que havia de vir. Figura como? Porque assim como Adão foi cabeça, origem, o progenitor de toda uma raça humana, tem um outro que também é cabeça de uma raça humana. Só que, aqui se tivesse mais espaço, a gente poderia colocar assim, o que não é. Porque você poderia pensar, bom, Adão gerou toda essa descendência pecaminosa. Então, Deus pegou Jesus e vamos fazer um outro paralelo. Não, não foi assim. Porque se Deus começa tudo de novo com Jesus, então isso significa que toda a raça humana está perdida. Porque é outra raça. Não, Deus não começou com outra raça, Deus não começou num outro planeta, Deus não apagou tudo e vai começar de novo. Não, ele pega essa mesma raça humana, e aí, não vou ler agora, mas em 1 Coríntios 15, ele fala do primeiro Adão e do último Adão, porque Jesus foi descendente de Adão. Tanto é que em Lucas 3 você tem a genealogia de Jesus e vai lá para Adão. Né? Jesus é descendente de Abraão, é descendente de Davi, mas Jesus é descendente de Adão. Jesus precisava ser, né? Ele precisava encarnar, precisava ser homem, ele precisava ser descendente da mulher, ele precisava ter a genética humana, ele precisava ser totalmente homem, para iniciar dentro. Então, né, o diagrama, acho que você, não sei se vai dar para entender, mas a ideia é a seguinte: dentro desse enorme, essa multiplicação da descendência de Adão, nós temos Jesus. Na plenitude dos tempos chegou Jesus. Agora, por que tem esse negócio para cima e para baixo? Primeiro, só vamos pensar no seguinte: Jesus, ele é descendente de Adão. Ele começa, Paulo está fazendo em todos esses versículos, Romanos 5, versículo depois versículo, ele fala, assim como um ato de desobediência trouxe consequências para toda a descendência dele, assim também Jesus, com um ato de obediência, com uma vida, ele trouxe vida. Inclusive Paulo fala muito mais. Se Adão afetou toda a descendência dele, muito mais Jesus afeta toda a descendência dele. Então, nós temos dentro desse fluxo aqui, Jesus, ele traz justiça e vida, graça, né? Mas tem isso aqui, vai para cima, por quê? Porque Jesus está no meio da história. Muita gente viveu antes de Jesus. O que Jesus fez só vale de Jesus para frente? Não. O que Jesus fez, ele reúne em si, e essa foi minha tentativa meio estranha assim, mas assim, o círculo para cima, essa parte para cima, significa, Jesus foi, lembra, 1 Pedro, ele foi lá na prisão, pregou para aqueles que já tinham vivido antes dele, para dizer assim, aquilo que vocês acreditavam, não que ele estava dando uma segunda chance para quem já tinha morrido, mas ele estava anunciando para as pessoas que viveram antes dele, que aquilo que eles creram, Abraão, e provavelmente muita gente que nem temos registro, pessoas com certeza que nem faziam parte do povo de Israel, porque tinha pessoas fora de Israel que também criam em Deus, eram fiéis. Então, Jesus reúne nessa nova cabeça da raça humana, ele reúne em si os que vieram antes dele e os que vieram depois dele. Ok? Está explicado?
difícil da gente captar, saber como que Deus fez isso, mas isso que ele está falando, que assim como Adão gerou, e 1 Coríntios 15 ele vai falar bastante sobre isso também, né? Que Adão era uma alma vivente, mas Jesus era um espírito vivificante. Então, por isso que era muito mais. Se Adão, um mero ser humano, apesar de ser criado na imagem de Deus, mas se ele, com o ato dele, afetou toda a descendência que veio depois, muito mais Jesus, que assumiu a nossa humanidade, e ele trouxe a vida como Deus e homem ao mesmo tempo. Ele foi descendente de Adão, precisava ser descendente de Adão, mas ele trouxe uma nova genética, ele trouxe uma nova possibilidade, né? Uma nova vida para nós. Então, quando nós estamos em Cristo, então nem toda a descendência de Adão entra nessa nova, mas todos potencialmente podem entrar, né? Então é mais ou menos essa a ideia. Assim, é muito importante. Assim, isso é toda uma tem muitas ramificações e daria para falar muito tempo sobre isso, mas eu só queria que vocês vissem essa consequência do pecado original, do primeiro pecado. É muito claro aqui no Novo Testamento de que isso trouxe consequências a toda a raça humana, mas que nós temos uma nova raça humana que começou através de Jesus. Ok, vamos voltar para Gênesis 3. Nós vamos terminar Gênesis 3 hoje, gente. Então, vamos lá. Olha só, então na sequência da história aqui, então nós vimos que Deus chegou e interrogou o homem, interrogou a mulher, deu a sentença para a serpente, a sentença para a mulher, a sentença para o homem. Quando terminou de falar, é claro que não está querendo dizer que isso aconteceu logo depois, mas na sequência desse relato bíblico, olha, versículo 19, acabamos de ler, né? 3,19, do suor do teu rosto comerás. Deus terminou de falar com o homem. O que o homem faz? Versículo 20. Adão chamou, sabia que até então ela não tinha esse nome? Vocês lembram que no capítulo 2, quando 2:23, quando Deus apresentou a mulher ao homem, ele disse: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher. E o termo original é como em português, varão, varoa, né? Ela será chamada mulher. O termo em hebraico é derivado, assim como varão, varoa. Ela será chamada mulher ou varoa, porque ela foi tirada do varão. Isso, na verdade, não era nome próprio, né? Isso é como chamar homem e mulher, né? Mas não é o nome. Agora, ele, e até então, sempre falou, e a mulher falou, né? Toda essa história, nós dizemos, Eva fez isso, Eva fez aquilo, mas até então não tinha sido dado nome para ela, né? E o que quer dizer Eva? Por que ele chamou a esposa dele de Eva? Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi, ou seria, a mãe de todo vivente. O nome Eva significa vida, ou fonte de vida. Gente, eles acabaram de receber uma sentença de morte, né? Né, assim, então, esse versículo sendo colocado neste lugar é muito significativo, porque a ideia é que, apesar de tudo que Deus falou, apesar das consequências, ele tem esperança. A nossa história não acabou, né? Ele chamou a mulher dele de Eva, porque a vida vai continuar. Deus não nos condenou a acabar a história do homem, mas a vida vai continuar. Então, acho que isso é
é realmente muito significativo aparecer aqui. E o outro versículozinho, são 2 versículozinhos curtos aqui, depois das sentenças e antes da expulsão, porque a coisa mais lógica para nós seria, Deus deu a sentença, e fosse direto para o versículo 22. Então, já que é assim, fora daqui. Isso seria assim, para nós seria uma sequência lógica, mas 2 coisas aconteceram antes da expulsão. Uma, que ele deu o nome Eva, ela é a mãe, a vida vai continuar, isso Deus nos deu esperança, nós temos esperança, vai ter uma semente da mulher que vai vencer a serpente, então eles têm esperança, e essa ideia de que vem uma semente que vai trazer vitória era algo que eles mantiveram. Agora, a segunda coisa no versículo 21 é que o Senhor Deus fez roupas de peles de animais, né? Para Adão e sua mulher. Como é que você... Seria uma honra, né? Ter uma roupa feita por Deus, né? Deus fez. Agora, Deus teve muita misericórdia, porque que roupa que eles estavam usando antes? Primeiro, eles não estavam usando roupa nenhuma, né? Depois, quando eles tiveram os olhos abertos, né? Eles fizeram roupas de folha de figueira, que deve ter sido um negócio bem fuleira mesmo, né? Assim, um negócio que não ia dar muito certo, né? E isso é muito significativo, porque a roupa que o homem... Primeiro, assim, o que significa a nudez? Eu não sei se eu já mencionei, mas essa questão da roupa, da nudez, você vai ver, você percebe que é mencionado várias vezes. Vamos recapitular. Primeira vez, no final do capítulo 2, o último versículo do capítulo 2, antes do pecado, chama atenção para o fato de que eles estavam nus, mas não estavam envergonhados por causa disso. Então, assim, o texto bíblico está chamando muita atenção para esse fato. Aí, depois do pecado, a primeira coisa que eles viram foi a nudez. E aí, já foram fazer uma roupa e se esconderam. E quando Deus falou para Adão, onde você está? Adão falou assim, então, eu fiz uma coisa muito errada. Não, ele não falou isso. Eu transgredi a sua ordem. Não, não falou isso. Onde você está, Adão? Eu fui me esconder. Mas por que você está escondido? Porque eu vi que eu estava nu. Então ele não reconheceu que ele tinha feito uma coisa errada, mas ele viu o efeito, e o efeito foi, né, essa nudez na Bíblia, assim, tem vários textos, eu vou talvez só fazer menção de algumas, né? Mas a nudez, ela representa a vergonha, ela representa, assim, quando tem Ezequiel 16, que Deus faz um tipo de uma parábola, e ele fala assim, falando de Israel, que, né, ele compara uma mulher quando ela nasceu e estava assim, desprezível, e estava no sangue, ninguém dava valor, ninguém cuidava, e aí Deus veio e cobriu, ele cobriu. Então, assim, a nudez fala de vergonha, e vergonha fala de pecado. Então, inclusive, assim, isso ninguém pode provar, mas uma ideia, uma possibilidade é que, quando fala o homem e a mulher estavam nus e não sentiam isso, pode ser que eles tivessem um certo revestimento de luz, da glória de Deus, da imagem de Deus, da pureza. Então, quando eles pecaram, essa glória foi embora, eles ficaram sem a cobertura, sem a Bíblia, no fim, a Apocalipse e outros lugares falam assim da roupa que Deus nos dá como atos de justiça. Então, e a Bíblia em 2 Coríntios fala assim, a gente não quer ser despido, a gente quer ser vestido, revestido, para que quando Jesus voltar, a gente não fique envergonhado. Então, o que isso significa? Que quando Jesus... Eu posso achar que estou vestido,
mas é uma folha de figueira, ou é uma coisa que está me enganando, porque a ideia é assim, quando Jesus voltar, ele falou assim, nós ansiamos para sermos revestidos, para que naquele dia a gente não se sinta envergonhado. Então é mais ou menos aquela ideia, assim, se eu construir com palha, o fogo vai queimar e não vai sobrar nada, eu vou ficar envergonhado. Então, se as obras que eu faço, se aquilo que eu penso que está cobrindo a minha vergonha, é uma obra da carne, é uma coisa que não foi gerada por Deus, isso vai ser queimado e no último dia eu vou estar nu, porque a cobertura que vem de Deus. Então, não vou tomar tempo, mas vocês conhecem muitos textos que falam, né, da roupa, do revestimento que Deus dá. Tem vários textos no Velho Testamento e no Novo que falam de cobertura, que Deus vai nos cobrir com a justiça dele. É a justiça dele que vai nos cobrir. Então, voltando aqui, Deus viu que eles tentaram se cobrir com as folhas de figueira, mas essa cobertura era inútil, não iria cobrir a nudez deles. E Deus fez roupas com peles de animais. Então, aqui também tem muita discussão entre os comentaristas, os teólogos. Isso aqui está falando de sacrifício, não fala de sacrifício, não faz menção, não fala assim, Deus matou um animal para pegar essas peles, mas como é que ele pegou peles de animais? Né? Essas peles de animais vieram de animais que estavam vivos antes. Eu acho que não era de cadáver, né? Acho que era, né? Assim, ele pegou peles de animais, quer dizer, ou seja, a cobertura da nossa vergonha, outra vez, custa um preço. Custa um preço. Aqui é a primeira menção de uma morte animal para que o problema nosso de pecado, de vergonha, pudesse ser resolvido. Então, Deus, são duas notas positivas aqui. Deus dá as sentenças, o homem chama a mulher dele de Eva, que é uma nota positiva, de esperança, e Deus providencia roupas através do sangue de animais, da morte de animais. Deus providencia roupas daquilo que o homem não foi o homem que costurou, não foi o homem que fez, ele recebeu uma roupa dada por Deus. Deus cobriu a nudez do homem antes de expulsar. Então, isso fala de misericórdia, fala da graça de Deus de nos cobrir, e isso tem um preço, né? Nós somos cobertos com a justiça de Jesus porque Ele morreu. Essas mortes de animais, assim como os sacrifícios de animais, isso aqui não é explicitamente um sacrifício pelo pecado, mas é uma cobertura da nudez que custou a vida de um outro ser vivo, ok? Então, são duas notas positivas antes da última parte, né, da sentença. A última sentença de Deus é sair, a expulsão do jardim. Versículo 22, então disse o Senhor Deus, agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Essa frase também é bem interessante, né? Porque foi isso que Satanás falou com a mulher. Você está achando, Deus falou que não pode comer esse fruto? Ele sabe que se você comer, você vai ficar igual a ele, vai saber o bem e o mal. E Deus está falando assim, olha, eles ficaram como um de nós. Eles conhecem agora o bem e o mal. Quer dizer que a serpente estava certa? Mas aí, lembra o que nós falamos, né? O conhecimento do bem e do mal, sem ser consequência da vida, é algo que torna a pessoa independente de Deus. Deus não proibiu porque Ele queria que a gente ficasse na ignorância, que Ele queria que ficasse sempre lá embaixo, subordinado. Ele proibiu isso porque isso faria mal. Isso foi a mesma coisa que causou a queda de Satanás. Então, Ele falou assim, isso que eles se tornaram como um de nós,
E se, além de conhecer o bem e o mal da forma errada, da forma que não faz bem, se ele também comer da árvore da vida, o que ele diz? Agora o homem tornou-se como um de nós, conhece o bem e o mal, não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. O que Deus estava assim, protegendo o homem de viver eternamente, talvez como Satanás, que não, ele tem uma vida permanente como quem conhece o bem e o mal e não se sujeita, não tem, não foi através da vida, né? Eu não sei como está a sua tradução. Essa aqui eles deram uma ajeitada na frase, mas a frase realmente do jeito que está no original é uma frase que fica cortado no meio. É uma frase que não tem fim. A minha fala assim, não suceda que, mas na verdade assim, para que ele não estenda a mão e coma da árvore da vida e vive eternamente, e aí tem tipo reticências ou travessão, assim, a frase não foi terminada, porque o resultado seria tão terrível que Deus nem falou o que vai acontecer se isso acontecesse, né? Então, o caminho de Deus é a árvore da vida, através da vida que a gente conhece, o bem e o mal, através do relacionamento com Deus. Inverter isso, como Satanás fez, conhecer o bem e o mal antes de conhecer a vida, trouxe toda essa consequência errada. E se tentar comer das duas árvores na ordem errada, isso traria um estado de perdição irreversível e completo, eterno, né? Então, a expulsão do jardim foi um ato de misericórdia, para que o homem não entrasse nesse estado de perdição eterna, né? Por isso, versículo 23, o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. E por isso que no tabernáculo, no véu que cobria o Santíssimo Lugar, tinha querubins desenhados lá. E tinha querubins em cima da arca, porque os querubins, né, no tabernáculo, no templo, era simbolicamente, mas os querubins aqui, eles ficaram guardando, para que o homem, né, o homem foi expulso e eles ficaram guardando o jardim. Quem que deveria guardar o jardim? Quem que tinha sido colocado lá para guardar o jardim? O homem. Agora o homem está sendo foi tirado e está sendo, né, o guardião do jardim está sendo, agora os querubins estão protegendo para ele não entrar. O homem tinha que vigiar para que Satanás não entrasse ali e não trouxesse exatamente o que aconteceu, né? Então, inverteu, e os querubins, eles sempre representam isso, né? Eles estão guardando o caminho da árvore da vida. E quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado, o caminho foi aberto, e agora nós podemos entrar, mas é pelo sangue de Jesus, né? A gente tem acesso livre à presença de Deus, mas isso nunca deve ser uma coisa leviana ou superficial ou sem dar devida importância, porque o caminho para a árvore da vida, o caminho para a presença de Deus, Deus vigia, não porque Ele não quer que a gente chegue, mas Ele não quer que a gente se queime, que a gente morra de chegar lá com a nossa vida sem passar pelo sangue de Jesus. Então, essa é a história, e esse que começa a longa jornada, e nós estamos fazendo parte dessa jornada até hoje, né? E sabemos que Deus quer trazer, mais uma vez,
esse acesso, não só em alguns momentos a gente poder ter a presença de Deus, mas Ele quer trazer o jardim, Deus quer habitar, Deus quer que a gente tenha acesso a tudo que tinha originalmente e muito mais. Mas nós precisamos realmente seguir o caminho certo e não tentar entrar pelo conhecimento do bem e do mal ou por qualquer outro caminho errado. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por Tua palavra, por Tua sabedoria, pelas profundidades de tudo isso que o Senhor tem escondido aqui, tantas coisas mais que nós podemos, ó Deus, aos poucos entender pela Tua presença, pela Tua revelação, que nós possamos realmente ver a esperança dessa promessa que o Senhor deu lá no início. Nós fazemos parte, tem uma história acontecendo, estamos caminhando em direção à consumação. Vai ter um final a essa guerra, vai ter um final a toda essa corrupção, todas essas consequências. Quando a cabeça da serpente for esmagada de uma vez por todas, quando a tua igreja realmente aplicar essa vitória, então realmente nós vamos ver todas esses efeitos terríveis, toda essa corrupção, toda esse sofrimento, esses gemidos que vêm desde a criação até nossas vidas, doenças, enfermidades, pecado, tantas coisas que pesam sobre toda a humanidade, nós vamos ver tudo isso resolvido de uma vez por todas. Nós queremos fazer parte disso, te agradecemos pela certeza da vitória e te agradecemos por ter nos convidado também a fazer parte. Em nome de Jesus. Amém.